Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Aliás, não é só mais um programa, é o programa número 768. São 15 anos de programa Cidadania e Serviço Público. E o programa de hoje não poderia ser menor do que termos aqui a presença do Antônio Carlos Duarte Moreira, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a FIPESP, Júlio Bonafonte, presidente do Conselho Deliberativo da ACETEG, e Silvio Miceli, vice-presidente da ACETEG, e os 3 diretores da nossa federação. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje com Antônio Carlos Duarte Moreira, que é presidente da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, secretário-geral da nossa federação, da FESPESP, Júlio Bonafonte, presidente do Conselho Deliberativo da ACETEG e diretor jurídico da nossa federação, da FESPESP, e Silvio Miceli, vice-presidente da ACETEG e diretor de imprensa da FESPESP. Lógico, estamos aqui no 15º ano do programa. Aliás, nós estreamos no dia 10 de janeiro de 1999. E hoje, 12 de janeiro, estamos fazendo o programa número 768, 15 anos depois. E aí, pessoal? Começamos no século passado, né? Começamos no século passado. Começamos no século passado, no milênio passado. Bom, primeiro saudar o telespectador do Cidadania e Serviço Público, boa noite a todos. Para mim é muita alegria estar aqui, porque ao longo desses 15 anos eu acho que não só eu, na área de comunicação, eu pude desenvolver uma habilidade que eu nunca tive, que era trabalhar com TV, mas principalmente ter a oportunidade de acompanhar, né? Eu me sinto um pouco... Duarte, que é um pouquinho mais velho do que eu, chegou a pegar o Repórter ESSO, mas hoje eu me sinto um pouco Repórter ESSO em termos de funcionalismo, porque a gente acompanhou de 98 para cá, né? O programa Cidadania e Serviço Público, ele nasceu numa necessidade, porque já há muitos anos a gente já vinha tomando prejuízo com os diversos governantes de plantão para roubar aqui ao vivo e a cores uma frase do Júlio, e aí nasceu numa necessidade de ser uma espécie de canal nosso, do funcionalismo, para nós conversarmos com os nossos colegas, servidores e também com os cidadãos em geral. E eu acho que nós logramos êxito. Obviamente que, infelizmente, nesses 15 anos, nós tivemos muito mais trabalho em tentar manter alguns dos nossos parcos direitos que ainda existem, mas mesmo assim não deixa de ser importante a trajetória do programa, a forma como ele foi conduzido, as pessoas pelas quais passaram pelo programa, que muita gente entrevistou, muita gente, até que depois teve até alguns com problemas aí, mas enfim, eu acho que a contribuição que a federação deu e a contribuição que o Cidadania e Serviço Público deu para o conjunto do funcionalismo, não só no estado de São Paulo, mas em nível de Brasil, foi muito importante ao longo desses 15 anos. Eu só posso agradecer por fazer parte desse grupo, né? Desde o primeiro programa lá, não tinha cabelo branco ainda, não era mais magro, mas nós estamos aqui firme e forte, sempre trazendo tudo aquilo que interessa ao cidadão e ao servidor. E Júlio Bonafonte, se sente mais jovem 15 anos depois? É bem mais jovem que o Silvio, né? Eu realmente não peguei o Repórter ESSO, não sou dessa época. Mas primeiro eu gostaria de cumprimentar. Eu acho que a grande homenagem desses 15 anos é contar com a sua audiência. Porque
O que foi idealizado neste programa, nesses 15 anos, foi exatamente ter essa ligação com você, passar a você as nossas reivindicações, as nossas lutas, você tomar conhecimento e participar em termos de cidadania e serviço público, tudo aquilo que está acontecendo no Brasil. E nesse ponto, esse programa foi um porta-voz vibrante de todas as lutas no funcionalismo e aquilo que lhe interessa como cidadão, que paga impostos e quer um serviço público de qualidade e vê nos seus dirigentes a luta para poder atingir esse objetivo. Muito importante saber que nós estamos juntos e é motivo de muita alegria estar aqui com o Duarte, com o Silvio, com o Gozzi, porque é uma família que busca estar junto, soma esforços para quê? Para que você tenha efetivamente aquilo que é a cidadania. Cidadania é muito importante, cidadania não se pede, se exige. E nós, por intermédio desse programa, transmitimos a você toda aquela luta, todo aquele direito que a gente imagina que o Estado deve dar a você como cidadão. Então, eu espero que não só 15 anos, com mais 15 anos, e aqueles que não estão jovens, de cabelo branco, mas que continuem nessa luta, porque é muito importante esse programa. Esse programa, nós concorremos no horário de domingo, mas muita gente assiste e muita gente que nos encontra agradece esse canal de comunicação que é o programa Cidadania e Serviço Público. Então, fico muito feliz. E nesses 15 anos eu vou continuar lutando mais 15 anos, mais 30 anos, para você que merece esse atendimento. Duarte Moreira, 15 anos depois, aqui no nosso programa, como secretário-geral da FESPESP e agora como presidente da maior associação de servidores públicos da América Latina, a AFPESP. Bem, a responsabilidade começa com a federação. E a minha saudação carinhosa aos telespectadores que ao longo dos 15 anos têm prestigiado este programa e os seus atos. Em verdade, são atos que se constituem de heroísmo, porque 15 anos você fazer um programa ininterruptamente todos os domingos numa TV que a própria federação deu condições de cada vez mais avançar em qualidade e em eficiência, é muito importante. E nesses 15 anos, é curioso, o maior evento que eu me recorde que ter participado de funcionalismo público foi exatamente no ano do nascimento do programa Cidadania e Serviço Público. Foi naquela grande passeata, houve em 1999, contra as imposições do governo de taxar aos servidores públicos uma alíquota previdenciária que ele, servidor, não tinha condições de suportar. Nós nos reunimos com a liderança do Gozzi, do Júlio Bonafonte, do Silvio e de outros colegas, de frente ao estádio do Morumbi, e começamos a avançar até chegarmos de frente ao portão principal do Palácio dos Bandeirantes. Governador Mário Covas. O governador Mário Covas. PL número 11, o confisco era 25%. O PL número 11. 25% de confisco. E me lembro que foi um ato assim de coragem do governador enfrentar os servidores públicos, levou até uma ovada, né? E continuou com seu discurso. O Mário Covas realmente... Mas arquivou o projeto. Olha, arquivou o projeto, porque foi a maior manifestação que eu já presenciei. Olha que eu comecei a minha coluna de jornal em 1972, nos diários de São Paulo e Diário da Noite, e eu nunca tinha visto manifestação igual. Até os dias atuais, foi efetivamente a maior manifestação de união, de coesão dos servidores públicos. Então, para mim, é motivo de muita alegria de saber que eu participei desse grande evento histórico da Federação dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, com a liderança do Gozzi e dos companheiros Bonafonte e Silvio Micelli. Aliás, Silvio,
Na verdade, foram duas grandes manifestações. Uma na Assembleia Legislativa, onde tinham 50 mil servidores. Dentro do estacionamento da Assembleia. Dentro do estacionamento, nós somos acusados de parar o Estado de São Paulo, o trânsito na cidade de São Paulo. E depois, mais de 30 mil servidores em frente ao Palácio do Governo. Você acompanhou isso? Não, acompanhamos, né? Eu acho que o Duarte fez a referência ao projeto, ao PL 11, 99, e eu acho que realmente foi a última das grandes manifestações que nós tivemos, a união de todo o funcionalismo, né? Porque, infelizmente, uma das coisas que a gente mais combateu ao longo desses anos todos, e o trabalho da FESPESP, eu acho que logra êxito justamente por ser suprapartidário, é que, infelizmente, algumas organizações de funcionalismo estão vinculadas a determinados partidos e que isso, de uma certa forma, acabou esvaziando outras lutas importantes. Para mim, eu reputo como a mais importante, a reforma da Previdência do primeiro governo do PT, do Lula, em 2003. Mas em 99, essa foi uma das grandes manifestações e a última das grandes manifestações do funcionalismo, né? Pelo menos no conjunto. Pelo menos no conjunto. No conjunto geral, nós não conseguimos repetir o êxito. Continuamos na luta aí depois. O Programa Cidadania e Serviço Público, ele focalizou toda a luta do serviço público do Estado de São Paulo nesses 15 anos e do Brasil também, né? Se a gente fosse fazer um cronograma de atividades, a gente teve a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda em 99, a criação do MADECA, que é o Movimento dos Credores, que o Júlio tanto fala aí da questão dos precatórios alimentares. Depois nós tivemos a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Tivemos a greve do Judiciário em 2000, que foi uma das maiores greves na época. E depois nós tivemos ainda mais dois movimentos em 2004, 2010. 2010, a maior greve da história do funcionalismo. Então, Cidadania e Serviço Público viu tudo isso, acompanhou a reforma da Previdência, acompanhou as manifestações que nós tivemos na Assembleia Legislativa, a criação do SPPrev, quer dizer... E a nossa função a bordo do programa sempre foi tentar unir o funcionalismo como um todo, independente das questões e das discussões e das vontades políticas que cada um tenha, e principalmente, eu acho que o maior êxito do Cidadania e Serviço Público é justamente colocar para o cidadão, porque nós, infelizmente, num passado... não acredito não tão remoto assim, mas num passado longínquo já, ser servidor público, ser funcionário público era status, né? Nós tivemos recentemente aí o programa com a professora Vali, querida Vali, presidente da Pampesp, que relatava que o professor nos anos 40 e nos anos 50 ganhava a mesma coisa que o magistrado. Então, as carreiras no funcionalismo, elas foram sendo depreciadas com a questão do passar dos anos. Acabou-se até por meio da grande mídia elegendo-se um presidente que se dizia caçador de Marajá e terminou como terminou. Então, nós não tínhamos uma voz e o Programa Cidadania e Serviço Público foi essa voz para a nossa categoria e para o cidadão que nos acompanha, para a gente dizer, olha, a situação não é bem assim. Se você tem problema que o processo seu no judiciário demora, é porque falta funcionário, falta tecnologia, coisas que infelizmente faltam até hoje, 15 anos depois, né? Pois é, Júlio. MADECA, o Silvio falou do MADECA, que foi criado em 99, que se começou a falar em MADECA. Em 99... Março de 99. Você não me fala. E a primeira reforma da Previdência, a emenda constitucional número 20, também estava por aí, porque ela foi de 98, né? Ela iniciou finalzinho de 98. E a administrativa em junho de 2008. Então, o nosso programa começou junho de 98, no meio desse prejuízo todo que o servidor estava tendo, né? Veja, o Duarte teve uma lembrança feliz, porque em 1999, realmente, quando começou esse programa, entre 1998 e 2003, esse período, os primeiros passos do Programa Cidadania e Serviço Público, além dessa grande manifestação que foi o PL número 11 na Assembleia, aliás, nós tivemos uma resistência muito grande, a ponto de que o próprio governador retirou o projeto. E fomos condenados a pagar $250 mil, porque dólares não sei.
por cada carro, por cada moto que parou a cidade de São Paulo, nós recebemos, houve uma defesa, nesse sentido, acabou arquivando o processo, que era a questão da federação ter parado São Paulo. Mas parou por um motivo muito justo, tão justo, o próprio governador recuou. Mas não fosse só isso, nós tivemos as reformas da Previdência também, grandes atos em Brasília, chegamos a levar quase 100 mil pessoas em Brasília e a federação esteve presente. O que é? A reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência, que começou em 98, a emenda constitucional número 20, o Fernando Henrique Cardoso, todas elas vieram acompanhadas de um saco de maldades. E esse saco de maldades, que nós dizíamos, depois, para nossa grande tristeza, aí veio o presidente Lula, trabalhador, dizia não, nós aposentado, e aí tivemos uma grande decepção na emenda constitucional número 41, em 2003. Então tivemos 98, emenda 20, tivemos a reforma administrativa, que é 19. Isso, aí tivemos o problema de que a lei da responsabilidade fiscal, veja bem, a emenda constitucional número 41 até 2005, depois veio a emenda 47, essa emenda para o aposentado, trouxe muito prejuízo, mas muito prejuízo, a ponto de o governo do presidente Lula, até hoje, não consegue explicar o que ele falou que é aposentado ou não. O Fernando Henrique tinha dito que aposentado era um vagabundo de plantão. E o Lula veio dizer que aposentado não, que ele nunca ia mexer com o aposentado. Foi o que trouxe mais prejuízo até hoje. Nós estamos com um problema na Previdência. Quando você fala Previdência, às vezes, bom, mas aí estou falando de serviço público. Não, eu estou falando também para você, cidadão, que prejudicou. Hoje você discute fator previdenciário, você paga sobre tantos salários mínimos, mas recebe uma pequena parte, nem metade daquilo que você pagou. Então é muito ruim como aposentadoria, como reforma da Previdência. E sempre o culpado dos males econômicos do país é você, cidadão, é o servidor público. Como se o servidor... É muito fácil o governante inaugurar um hospital, corta a fita, mas na hora que vai dar condições de trabalho para o hospital, salário, a maca, o remédio, esse não tem, e a população fica sem atendimento na saúde, como fica sem atendimento na segurança, educação. Educação nesse estado e nesse país é uma vergonha, é uma vergonha. E isso, nós estamos aí, a cidadania, o programa é exatamente para denunciar, para lutar contra isso, para melhorar, para lhe dar condições de trabalho. Nesse sentido, eu homenageio esse programa, porque esse programa, ele não se calou, ele não se omitiu, ele denunciou, e mais do que isso, ele participou para que as coisas melhorem nesse país. Então é muito importante saber que cidadania é isto, é não se omitir, é participar, é denunciar, é querer mostrar que aquele governante não está atuando, jurou cumprir a Constituição, não cumpre a Constituição, e nesse espaço de tempo, entre o precatório, que é uma dívida trabalhista, que é um calote de 33 anos. Você imagine 33 anos de calote. Nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu em 1980. Você está em 2003, são 33 anos de calote, e o que é pior, vamos ver se agora muda, porque está mudando a questão da punição. Ausência da punição. Nós vamos conversar ainda, já. Eu queria primeiro que o Duarte Moreira falasse, Duarte, nesse tempo todo, o programa, quando começou, era o início do governo Fernando Henrique Cardoso, como presidente da República. Segundo mandato, né? Segundo mandato dele. Mário Covas, aqui como governador do estado de São Paulo. Segundo mandato. Também segundo mandato. E Celso Pitta, prefeito. Celso Pitta, né? Prefeito. E depois, idosa, nesse período todo, Lula. O que você fala disso, Duarte? Olha, é aquilo lá, é uma combinação assim, ruidosa, né? Porque parece que, olha, Fernando Henrique de um lado, do outro lado Lula, Mário Covas, um homem intempestivo, Mário Covas, né? É interessante, só para... Eu falei isso num programa, eu me lembro que eu tinha falado isso num programa aqui, Cidadania e Serviço Público. Teve um tempo
que eu trabalhei na prefeitura, na Secretaria Municipal de Administração. Nem sei se existe mais, agora mudaram, passaram a ser gestão, coisa dessa ordem. Mas eu trabalhei com o administrativista Adilson Abreu Dalari, eu era o coordenador de comunicação social dessa secretaria. E na prefeitura, as entidades de classe, elas têm assim quase que uma instantaneidade reivindicatória. Eu me explico. Eles vão lá, iam na Secretaria da Administração Municipal e se o secretário não os atendesse e não desse uma notícia que os interessasse, imediatamente estavam no gabinete do prefeito. E o prefeito Mário Covas, frequentemente, ele chamava o Adilson e o Adilson levava os seus assessores para participar das negociações com o prefeito da época, Mário Covas. E o que me surpreendia é que ele, Mário Covas, se debruçava em fazer as contas, em analisar as reivindicações. Quando ele assumiu o governo do Estado, eu fiquei muito feliz e reproduzi aqui no programa Cidadania e Serviço Público que o Mário Covas ia ser um grande governador, tendo em vista que ele atendia muito bem as entidades municipais. E eram cerca de 90 entidades do município de São Paulo. Todas queriam falar com o prefeito e ele tinha grande paciência, tinha uma comissão de negociação, as recebia bem lá no seu gabinete, ainda no Ibirapuera. Mas no governo de São Paulo parece que ele teve um assessoramento totalmente diverso e começou a ver as entidades como suas inimigas. Eu não me lembre, a não ser desse evento que aconteceu em 1999, que ele tenha recebido as entidades assim, num colegiado, para discutir os problemas do funcionalismo público. Então, veja você, a importância do programa Cidadania e Serviço Público no registro desses fatos históricos. Muitos desses fatos estão aí. Eu me lembro, inclusive, uma vez, agora está se amainando um pouco as notícias sobre o pessoal do Mensalão, mas uma entrevista que nós realizamos, eu estava presente o Gósio, o Júlio Bonafonte, o Miceli e eu, com José Dirceu. E se falava sobre o problema do teto do funcionalismo público. O Dirceu, ele falou lá em um determinado momento que para as carreiras típicas de Estado poderia ser pago um teto de R$5.000. Interessante. E veja só, esse pessoal aí que o Lula liderou foi, como muito propriedade falou o Júlio Bonafonte, na verdade foi o que mais prejudicou o servidor público, o Lula, com a sua proposta e depois se transformou em realidade na emenda 41, porque eu não conheço outra categoria de servidores públicos ou de trabalhadores que depois de aposentado é obrigado a custear a sua aposentadoria. E nós estamos aí em campanha permanente, persistente, para ver se a gente consegue ter retomado esse direito, essa vantagem que é descontada todo mês de 11%, o que é uma maldade, é um saco de maldade que prejudicou muitas gerações de servidores públicos. Nós estamos encerrando o programa 768 do Cidadania e Serviço Público, 15 anos depois, 1999, 2014. Mas vocês não vão embora não, vão ficar aqui, porque nós vamos agora continuar falando no programa 769 do futuro da nossa negociação, da nossa luta em benefício do serviço público. Fiquem agora com o nosso noticiário. Com informações do diretor de imprensa da FESPESP, Silvio Miceli, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A primeira delegacia de polícia especializada no atendimento de pessoas com deficiência do país foi criada no último dia 3 de janeiro, com a assinatura de decreto pelo governador de São Paulo. Além de prevenir e reprimir crimes contra essa população, a unidade funcionará como um centro para recebimento, compilação e difusão de dados e denúncias sobre atos de violência contra pessoas com deficiência.
A delegacia, que deve iniciar os trabalhos em até 45 dias, contará com uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogos e intérpretes de Libras, além de policiais capacitados para a atividade. De acordo com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nos últimos 2 anos foram registrados 1.300 ocorrências de violações contra esse segmento. A população de pessoas com deficiência é composta por 9 milhões de habitantes em todo o estado, sendo 3 milhões só na capital. O recém-empossado presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini, chegou ao comando do maior judiciário do país com um tema polêmico. O magistrado pretende iniciar estudos sobre a implantação de um sistema de home office no órgão, ou seja, determinados setores do Tribunal de Justiça de São Paulo contariam com funcionários que, durante 2 dias da semana, trabalhariam em casa. Segundo Nalini, a proposta é ganhar tempo com o trânsito caótico das grandes cidades e aumentar a produtividade. Entidades representativas, OAB, São Paulo e outros agentes envolvidos devem ser ouvidos sobre a proposta. Com esta edição, o programa Cidadania e Serviço Público completa 15 anos ininterruptos no ar. A você, nosso telespectador, às entidades filiadas à Federação e à equipe de produção do programa, nosso muito obrigado. Cidadania e Serviço Público, há 15 anos no ar, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato, você liga para 11 3104 3836, manda mensagem para o e-mail fespesp@fespesp.org e visita o nosso site no endereço www.fespesp.org. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet. Clique no link Fespesp na TV em nosso site e assista o programa em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa.